que que as nossas emoções nos colocam em apertos? Por que que não deixamos de pagar por erros cometidos? Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, não tem saída. Por que que muitos, ao errarem, eles não conseguem perdoar e nem se perdoar? Existem pessoas que ficam batalhando esta história, remoendo de um lado para o outro, de uma hora para outra, entende que não consegue perdoar aquele o que ofendeu. Saiba que nesta noite o que você vai aprender, fala comigo assim, o que eu vou aprender nesta noite mudará a história da minha vida. E isso vai acontecer. Então, bom, vamos adiante para que a gente possa entrar nessa conexão palavra. E para isso nós precisamos ir na Bíblia. Saiba que quando um povo vive em apostasia, entendam uma coisa, quando um povo vive em apostasia, significa, um povo que vive em uma farsa sem Deus. Quando um povo vive na apostasia, eu digo uma farsa de vida sem Deus, esse povo, o que eles fazem? Eles esquecem da esperança que é o próprio Jesus Cristo. As pessoas esquecem. E o texto é em Isaías capítulo 1, verso 5, que este texto nos relata a seguinte mensagem: porque continuarão sendo castigados. Olha só o texto com pergunta. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda ferida, todo o coração está sofrendo. Então esse tema, esse versículo, que no livro de Isaías, um dos profetas maiores, coloca que a pessoa com a cabeça ferida, o corpo todo sofre. Eu sei que hoje muitos acham que vão aprender algo técnico, porque eu falo devagar, falo com calma, mas é por engano. O que você vai ouvir aqui pode mudar a sua história se você botar em prática, pode mudar a sua vida se você entender e colocar em prática. Então ouça isso com atenção. Você é assim, nascemos, crescemos, conhecemos pessoas, entramos na vida dessas pessoas, elas entram na nossa vida, fizemos favores, gentileza, nos relacionamos, nos envolvemos, nos apaixonamos, casamos, tiramos fotos, guardamos recordações, imagens são registradas, fizemos declarações, nos comprometemos, fizemos pacto, juramento na frente de pessoas, mas de repente, bum, acontece algo, temos uma vida. Eu me reconheço agora um ser humano, eu tenho uma família, eu me encontro vivo. Vocês estão comigo? Em um momento conhecemos a Deus, reconhecemos o seu amor por nós através de Jesus Cristo, aceitamos seu Filho, tomamos a decisão de segui-lo, mas o nosso acreditar, que nos foi ensinado quando criança, coloca tudo isso em xeque. E aí que tudo começa, a dúvida vem, crise da fé. Você precisa entender isso. Acreditar significa aceitar a existência do fato. Quando eu digo que nós precisamos acreditar em Cristo, eu estou dizendo para você que o fato de Cristo ter vindo à Terra é fato, aconteceu. Então quando eu falo de acreditar, eu estou dizendo para que você esteja convencido da verdade, esteja convencido da veracidade, e você precisa confiar e também crer.
Então, temos que caminhar dando exemplos, porque temos filhos, temos amigos, temos pessoas que nos seguem, e acreditando que isso levará outras pessoas a fazer o que nós fazemos. Então eu preciso que você ouça isso com atenção. A fé, ela nunca anda sozinha. Muitas pessoas confundem fé com pensamento positivo. Não é isso. E eu vou repetir, a fé, ela nunca anda sozinha. E a verdadeira fé, ela sempre deixa um sinal. E quando a fé verdadeira, ela se instala deixando um sinal, ela sempre está acompanhada por obras, porque fé sem obra não vale nada. Não adianta você crer. Às vezes muitas pessoas ficam atônitas, assustadas, quando vê alguém agradecendo de joelho porque recebeu uma graça de Deus, e a pessoa de joelho, rasgando o seu joelho no chão, às vezes com uma cruz nas costas. Outros diz que tem que caminhar não sei quantos quilômetros, outros tem que fazer uma viagem. Quem não entende de fé, olha esta situação e diz que aquilo ali é uma loucura. Não é loucura, aquilo é fé acompanhado de obra. Então quando você crê, você entende que a fé, ela não anda sozinha. Não é apenas você, porque estava em contato com as pessoas e dizia: vai, a tua fé te curou. Mas para que aquela pessoa recebesse o que Cristo tinha dado para ele, estava acompanhado de alguma obra. Até aqui tudo bem? O que é a nossa vida em relação ao tempo então? A Bíblia responde isso para nós. A nossa vida, irmãos, é como um nevoeiro. Tem muita gente achando que vai viver eternamente. A nossa vida nessa terra é como um nevoeiro, é uma neblina, que parece por um pouco, de repente desaparece. Isso está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. É como um conto ligeiro, que acaba rapidamente, como o salmista fala lá no Salmo 90, verso 9. É frágil, curta, como a erva que cresce, corta-se e já logo seca. Assim somos nós. Então a sua vida, irmãos, se concentra em sonhos, a sua vida se concentra em pesadelos, a sua vida se concentra em visões, a sua vida se concentra em más notícias. Então você não consegue resolver as suas coisas a tempo e nada mais bate. O que acontece? De repente vem o desemprego, de repente vem a separação, de repente vem uma doença, de repente vem uma perda de alguém, de repente a perda de algo. E aí você se revolta contra tudo e se revolta contra todos. E quem está mais perto de nós? Quem é que está mais perto de nós? Claro, meus amados, é Deus. E o que acontece? Nos revoltamos contra Deus e contra a sua palavra. E o que acontece nesta hora? O que te faz ficar deste jeito? A guerra interior. Uma guerra interior. Uma guerra dentro de você. E assim começa, e você fica, quem é você, quem eu sou, por quê, o que essas coisas estão acontecendo comigo, por que eu tive que fazer tal coisa, meu Deus, aí é o teu interior entrando em guerra. E aí neste momento está instalada uma guerra dentro de você. E quem que age dentro de você? Quem que age dentro do teu coração? Olha o que age: a sua emoção, a sua consciência, a sua vontade, a sua mente e a sua memória. Nós somos regidos por isso.
E a palavra de Deus nos ensina nesta noite, que nós precisamos, nesta hora, aprender isto. Você é dirigido, o seu coração é dirigido pela sua emoção, pela sua consciência, pela sua vontade, por sua mente, por sua memória. Isso é você, isso somos nós. Então você precisa ouvir com atenção. As nossas emoções, irmãos, são como um trem desgovernado. Quando você está com raiva, quando você está com repulsa, quando você está com medo, quando você está com alegria, quando você está com tristeza, quando você está na surpresa, irmãos, as tuas emoções é como um trem descarrilhado. Você tem que tomar cuidado. Assim começa esta guerra interior. Assim começa uma guerra. Aí você não sabe por que as coisas estão acontecendo, porque você está em guerra espiritual. Você está com uma guerra na mente. Você está lutando contra você mesmo. Mas vocês estão prontos para entrar? Olha só que interessante que Deus me deu. Vamos entrar nesta guerra espiritual agora. Você sente a sua emoção em prantos, gritando dentro de você. Ouça com atenção, irmãos. Você sente que a tua emoção entra, assim começa essa guerra interior. Você sente que a tua emoção ela entra vibrando, gritando dentro de você, pois a sua emoção começa, irmão, frequente antes de sua consciência e de sua mente, e portanto é muito difícil controlar o que provoca a sua emoção. É difícil você controlar, irmãos, uma surpresa. É difícil você controlar aquilo que te dá raiva. É difícil controlar aquilo que te traz alegria. Mas a sua consciência pede a sua vontade para parar com esse desespero. E numa confusão interior, a sua emoção culpa a vontade. E a sua vontade diz que a mente sofreu um bloqueio. E a sua mente diz para não falar isso, mas a sua consciência diz que é culpa de todos. Culpa da sua vontade, da sua mente, da sua emoção e da sua memória. Estão comigo? Mas a sua emoção, irmãos, entra em estado paranoico. Ela começa a atacar a todos, mas a sua consciência diz que avisou isso. Isso aconteceria se você não cumprisse as coisas dentro dos prazos. E a sua memória entra e diz que a consciência está certa. A emoção não. Ela insiste em dizer que a sua memória fica só no passado. Nessa hora seu coração não sabe o que fazer. A sua consciência o desperta, mas a sua emoção faz a coisa ficar mais difícil. E pergunta: o que vamos fazer? Muitas pessoas, irmãos, com as suas emoções abaladas, e quando a emoção começa a fazer pergunta, as coisas se complicam mais e mais e mais e mais. Mas aí o seu coração se levanta. A sua emoção o descreve. Olha aí, ó, como é que você está. A emoção aponta para o coração e diz: olha, você está triste. Coração, você está desesperado, você está irado, você está arrependido. E a sua vontade assiste a tudo quieto, fala nada. A ideia da sua emoção é procurar quem te fez algo. A emoção, irmãos, ela quer encontrar um culpado. Mas a sua mente até tenta. Mas a sua emoção neste momento só te cobra. A sua emoção insiste com a sua vontade para obedecê-la. A sua mente diz que não quer ouvir nada daquilo. A sua mente diz que a decisão foi já tomada, mas a sua emoção diz que não é justo. E a guerra fica entre a sua emoção, sua mente e a sua vontade. A resposta, irmãos, da sua vontade é dizer: eu não posso, não é para mim isso. Mas a sua emoção diz para o seu coração assim: quando nos atinge, nós precisamos revidar. Mas a sua consciência vem e diz: coração, ignore o que a emoção está falando. E aí a sua emoção fica enfurecida, irmãos, por não darem ouvidos. E aí é necessário que a sua vontade dê um choque na sua emoção. E logo em seguida a sua emoção
pede desculpa. Agora, depois de toda esta conversa, estamos num trauma. E nessa hora seu coração agradece a sua vontade por essa parada. E fala sobre o trauma. E a sua memória te lembra de muitas outras experiências traumáticas. Mas o seu coração diz saber tudo o que já aconteceu. E o seu coração pede para que todos se acalmem. Aí o seu coração pede à sua mente por uma avaliação. A sua mente diz saber o que fazer quando está num dilema, mas diante deste confuso momento, não sabe o que fazer. Aí a emoção quer te ajudar. E a sua consciência diz algo, mas aí a sua emoção se coloca falando de maldição e te coloca contra Deus. E diz que tudo virou um pesadelo. E nessa hora a sua mente diz que a discussão não serve para nada. E só vai nos abalar mais. Uma frase para vocês nessa noite. Cuide com sua emoção. Ela pode te colocar contra Deus. As nossas emoções, irmãos, podem suplantar umas de nossas pulsões. Fala comigo a palavra pulsões. Quando nós falamos de pulsões, eu vou usar essa frase, eu digo assim: o nojo pode ser maior do que a fome. O nojo pode ser maior do que a fome. Nessa hora, irmão, seu coração é tocado por sua emoção sobre coragem. E diz sobre enfrentar os problemas. Aí sua emoção cobra seu coração as coisas. E diz ao seu coração, chamando ele de fraco. Seu coração luta com a sua emoção e diz: pare de falar. Aí a sua consciência diz: está faltando algo. E o seu coração diz ter ouvido a todos. De repente, você cai em si. Você se lembra do passado. Você se lembra das festas. Você se lembra da família. Você se lembra dos amigos. Você se lembra das alegrias vividas. Você se lembra do amor. Mas a sua mente, a sua vontade, a sua emoção pergunta: por que ficar lembrando estas coisas? Aí seu coração diz: está apenas olhando. A sua vontade te diz que a sua mente precisa recomeçar. E o coração pergunta: como assim? Voltar para Deus. Aí a sua emoção e a sua mente, a sua vontade dizem: não, 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 não. A sua mente diz: não. Vá para outra direção, não para Deus. O que você quer? Eles dizem para abandonar. É para abandonar a situação ali vivida e fugir. Aí a sua emoção nessa hora te pressiona quanto à segurança de todos. E sua emoção fala de felicidade como mecanismo de saída, mecanismo de fuga. Mas seu coração diz não. Sua emoção entra em desespero de novo. E aí sua emoção toca em assuntos familiares. Fala de tristeza. E nesse momento a sua mente, a sua vontade, a sua emoção te cobram novamente. E pede para seu coração se ver como no espelho. E o seu coração não consegue, mas sua mente lhe recorda de que quando estudavam a Bíblia, quando oravam, quando estavam na presença de Deus, as coisas aconteciam de verdade. Havia oração. Achava que se estivesse no ministério, trabalhando, fazendo o que era para fazer, agradariam a Deus. E a sua vontade diz que as circunstâncias vividas, o contrário veio acontecer. A sua mente, a sua vontade diz que a sua mente tem toda a razão. E diz que precisamos recomeçar, precisamos reiniciar. E aqui nesse caso, as suas emoções pedem para que você fuja dos seus compromissos.
Mas fugir para onde? Para uma outra direção. Aí a sua emoção diz não ter nenhuma criatividade. Aí a sua vontade não se mexe mais. E seu coração aí já agora perdeu a paixão. A sua emoção diz que o seu coração quer só ouvir aquele juiz de metigela que é a consciência. E geralmente a nossa consciência vem sempre nos trazendo o passado. Mas sua emoção pede que seu coração saia da onde está. Mas seu coração diz que a sua emoção diz bem claro para ela: você está tomando decisão baseada em circunstâncias. Aí entra a sua consciência e diz que a hora é de receber ajuda espiritual. E sua emoção diz: olha aí o juiz de novo. Mas a sua vontade pergunta: se não é a hora certa, quando é então? E nesse momento a sua consciência, a sua vontade e a sua emoção entram em discussão novamente. E seu coração fica paralisado. E de repente sua memória vem com recordações. E o seu coração se lembra do bom tempo em família, o bom tempo na igreja, o bom tempo com essas lembranças. O seu coração interrompe os três e diz: vocês estão indo por caminho errado. E seu coração diz ter o desejo de voltar, ser como era antes. Havia amor, mas a sua vontade diz ser impossível e diz que nunca mais será como antes. O negócio é aceitar os fatos e deixar como está. Sua mente nesta hora pede para fugir, para abandonar tudo sobre Deus, abandonar casamento, abandonar igreja, abandonar família, abandonar trabalho, abandonar o mundo. Mas a sua consciência nesta hora vem e diz: levante, veja o que está acontecendo. E aí a consciência mostra a luz que um dia foi forte, mostra que a consciência mostra o problema, e aí vê seu coração se vê num espelho. E nesta hora que se vê no espelho, há o desfecho. Que desfecho? Você se reconhece como o problema. Você é o problema. A sua consciência mostra que você é o problema e também a solução. E mostra que a luz que um dia brilhou está coberta com tristeza, está coberta com culpa, está coberta com orgulho, e pede para que seu coração se analise e coloca para seu coração que está espiritualmente fraco. E a prova é a falta da luz, a prova é a falta de Deus, a prova a falta da palavra de Deus. Aí, irmãos, olha só que interessante, olha que frase linda é essa: o homem sem Deus tem apenas vida física. Fale comigo: nós sem Deus só temos vida física. Deus advertiu, meus amados irmãos, Adão e Eva no paraíso, quanto à questão do rejeitarem. E eles certamente morreriam se eles rejeitassem a Deus. E o segundo que nós lemos em Gênesis 2, versículo 17, sabemos que eles rejeitaram e desobedeceram a Deus. Mas eles não morreram fisicamente naquele dia. Eles não morreram apenas fisicamente, eles morreram espiritualmente. Algo dentro deles, irmãos, morreram. A vida espiritual se foi. A liberdade do poder gozar da esperança de andar com Deus no paraíso acabou. A inocência, a pureza das suas almas, a vontade de estar vivendo havia ido embora. Tudo tinha acabado. Você precisa saber isso. Quando você vem à vida real, você se vê pressionado. E sua memória, sua mente, sua emoção discutem. Entendam isso, meus amados irmãos. A sua memória, a sua mente e a sua emoção, elas discutem entre si. E a sua memória chama seu coração para ver algo.
mas a sua emoção entra em ação novamente. E em desespero faz você tratar seus familiares com arrogância. Faz você tratar seus familiares com desprezo. Aí sua memória diz para a sua emoção: não deixar levar, mas nesse momento algo acontece dentro de você. A sua vontade tenta uma reação, a sua memória chama a sua mente e a sua vontade pedindo que chame o coração ou acorde o coração. Pois sua emoção está em prantos. E a sua mente quer resolver a sua emoção, pede que a mente se cale. Isso é vida real. Você se coloca para quem está ao seu lado, e aí nesta hora da vida real, você coloca para as pessoas: está vendo? Você só me atrapalha, você só me atrapalha, você só faz coisa errada. Isso, irmãos, é a mente e a emoção falando juntas. E aí naquela história, o homem pode falar para a esposa pode falar para o marido, e assim vice-versa para qualquer um ser humano entre duas pessoas. De repente você quer encontrar um culpado, você quer negativar as coisas, porque as dificuldades e perdas, os lamentos estão ali à sua frente, tudo ruim, tudo negativo. Aí novamente sua emoção entra em desespero. Aí a sua memória pede a sua mente e a sua vontade para chamar seu coração. Aí a sua mente tenta resolver, mas a sua vontade pede que se cale. E na vida real você não ouve quem está do seu lado. E você só fala do momento negativo. Logo as palavras ruins repercutem fáceis. E nesse momento seu coração tenta, mas sua emoção vai de encontro à pessoa que você mais ama, e ali explode. Ali explode. E sua emoção pede que todos que estão ao seu lado te deixem. E quando estamos, irmãos, emocionalmente abalados, nós pedimos para que todo mundo vá embora, todo mundo nos abandone. E nesse momento seu coração entra em quê? Entra em ação. E briga com a emoção e diz: não, pare com isso. Seu coração pede, irmãos, a memória para ajudar. Aí seu coração assume o controle. E na vida real, nessa hora, esposa, filhos, amigos vão embora. E seu coração pede perdão. E diz estar equivocado. E diz precisar de ajuda. E muitas coisas na vida nos tiram do foco de Deus. Muitas coisas nos tiram da presença de Deus. Existem pessoas que ainda não se decidiram para Deus até hoje, porque estão emotivamente infiltrados dentro do reino de Deus. Seu coração cai, sua emoção chora, sua consciência culpa a vontade, mas seu coração se levanta e diz que vai recomeçar. E diz querer consertar tudo. E nessa hora, irmãos, na vida real, você escuta alguém te dizer que o sentimento que sente de abandono, e a culpa é de Deus. O maior culpado nessa hora, irmãos, é Deus. Mas a sua memória começa a te lembrar de coisas maravilhosas. Mas o crer em Jesus nessa hora é colocado em xeque. Uma força que você não entende e não conhece é detectada por sua consciência, e ela é falada ao seu coração, que é o medo. O seu coração pergunta: medo de quê? A sua consciência diz: de tudo. Da solidão. O que as pessoas vão pensar? O futuro. E seu coração acha ridículo. E nessa hora, sua emoção, ela é imprevisível. E seu coração diz que nesse tempo tem perdido muita coisa importante. E todos ficam preocupados. O medo é um problema, amados. Sua consciência diz: cuidado com o medo e cuidado com sua vontade. Na vida real, irmãos, lembranças. O início da sua vida espiritual, olha. O que você fez?
o que você prometeu a Deus quando você se batizou, quando você deu o primeiro passo dentro da igreja. O que está realizado depois daquilo? Você cumpre o que prometeu no seu batismo? Você hoje é uma pessoa separada, você está no ministério, você está atuando, você faz as coisas. Você é fiel, você é participativo. Você entende agora por que nós vivemos uma guerra interior? A resposta: vivemos porque não obedecemos. Não obedecemos aquilo que prometemos obedecer. Você deveria, irmãos, buscar viver através da razão de Deus e não de suas emoções. E nós decidimos viver mais as emoções do que a razão de Deus. Não queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ouvir a nossa palavra. Às vezes a palavra de um vizinho, a palavra de um amigo, ela tem mais força do que a palavra de Deus. Pois o nosso coração é enganoso e pode ser traído pelas emoções. E por isso você vive constantemente optando pelas suas emoções, ao invés da razão de Deus. Aí está a insegurança, aqui está o erro, quando você decide por suas emoções e não pela razão de Deus. Para dominarmos, irmãos, as nossas emoções, nós devemos buscar autodisciplina. Fala comigo, autodisciplina. Quem não tem autodisciplina, irmãos, acaba sendo dominado pelo medo. E por isso se apavora quando fica só, quando é abandonado, quando algo acontece. Tem muitas pessoas, irmãos, que a emoção o toma tanto que quando ele está em lugares altos, ele tem medo, ele tem fobias, tem medo de ficar em lugar fechado, tem medo de ficar no meio da multidão. E segundo a Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, esta é a palavra para aquele que crê na razão de Deus, não nas nossas emoções, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Eu posso ouvir um amém? Com isso, irmãos, devemos olhar para onde? Para o alto, praticando o que aprendemos sobre o reino de Deus, confiando, para não cairmos em depressão, para não cairmos em tentação, para não cairmos em pecado. Também devemos reconhecer que nada vezes nada podemos fazer sem Jesus Cristo. Ele fala isso em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, expressões como eu não sou, expressões como não vai dar certo, expressões já deu errado, expressões como não consigo, expressões como eu sou pobre, expressões eu não tenho, só vai te levar para o mundo da incredulidade, só vai te levar para o mundo daquilo que você nunca vai ter. Irmãos, a mente é o centro da inteligência, a mente é o centro do raciocínio, a mente é o centro do entendimento, a mente é o centro das emoções de todo sentimento. A mente é o lugar aonde nós codificamos todas as informações no qual, ao meio o qual vivemos. Então as escolhas começam na mente, e por isso nós devemos optar pelo que vamos registrar em nossa mente. Para você, a melhor opção: registre a palavra de Deus. Fala comigo assim: eu preciso registrar na minha mente a palavra de Deus. Com isso podemos rejeitar, irmãos, as coisas ruins. Muitas vezes o corpo, irmãos, do homem reflete as doenças da alma e também ele adoece. E aí, segundo a ciência, gera as patologias que são chamadas doenças psicomáticas.
E muitas pessoas têm sofrendo por aquilo que diz. Muitas pessoas estão sofrendo por aquilo que fala, e o que fala ele acaba vivendo, ou aquilo que fala ele acaba caminhando e trilhando, porque palavras têm futuro, palavras elas têm futuro, e muitas pessoas não entendem isso. E para concluir, devemos nos atentar para uma das maiores causas das doenças emocionais: a falta de perdão. A falta de se perdoar. Muitas pessoas, irmãos, tentam de um lado para outro, buscam informação daqui para cá, mas, irmãos, a resposta está dentro dele, a resposta está nele. Qual é a resposta? Dizer um sim para aquele perdão. Olha só o que diz a Bíblia, que um dia o apóstolo Pedro, aquele que o Senhor Jesus transformou ele em pescadores de homens, arriscou uma pergunta a Jesus. Ele arriscou, ele disse: opa, vou fazer uma pergunta para Jesus. E essas perguntas já respondidas por rabinos. E essa pergunta dizia o limite de perdão para as pessoas. Aí lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, lá a Bíblia fala que Pedro diz: mestre, quantas vezes temos que perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondendo lhe diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando lemos isso implica, irmãos, liberarmos perdão sempre. Isso implica que você deve liberar as pessoas sempre. Mas como? Até mesmo uma pessoa que você não conhece, mas que ela te afetou, libere-a. 5 minutos foi atrás, libere-a. Você tem um sonho, e às vezes nesse sonho você lembra de pessoas do passado, e pessoas que te machucaram, libere-a. E como é que faz isso? Que o som saia pela sua boca, que o som saia da sua boca dizendo: eu libero, 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 libero. Por quê, irmãos? Para que suas emoções, a sua consciência, a sua vontade, sua mente, sua memória não sejam contaminadas pela ramificação da origem do perdão não liberado. Você não tem ideia do que você encontrar, irmãos, uma pessoa ferida e ela lhe faltou perdão. Irmãos, não é fácil. Essa pessoa, ela não consegue se desgarrar facilmente da amargura. Essas pessoas, irmãos, não é fácil você encontrar uma mulher que foi abandonada pelo marido por causa de traição. Não é brincadeira. Esta mulher, ela vai se queixar, ela vai se tornar amarga, ela vai viver numa angústia, ela vai se culpar, e ela vai querer colocar a culpa em alguém. E quando você cuida das suas emoções, quando você cuida da sua consciência, quando você cuida da tua vontade, quando você cuida da tua mente, quando você cuida da tua memória, você está fazendo um bloqueio para que não haja contaminações. Porque se você não fizer esse bloqueio, vai entrar a angústia, vai entrar a culpa, vai entrar o medo, vai entrar a ira. E aí não tem mais volta. Por isso que nesta noite, no nome de Jesus, eu declaro para que vocês que estão ouvindo esta palavra entendam que esta guerra espiritual, esta guerra na mente, pode ser vencida agora. No nome de Jesus. Eu digo: vença esta guerra interior, com este nome, Jesus. Quando Jesus encontra um pai que tinha um filho, na Bíblia, endemoniado. Quando falamos de uma pessoa endemoniada, nós estamos falando que a mente está toda atordoada, a mente está toda bagunçada, não há equilíbrio nesta pessoa. Mas segundo, quando trouxeram até Jesus, os discípulos não conseguiram dar jeito, mas Jesus, usando da sua palavra, Jesus entendendo do poder que existe na palavra, Ele disse para aquele
jovem, mas ele mirou quem primeiro? O espírito imundo. Disse: espírito imundo, sai deste jovem agora. E o espírito saiu. Quem estava do lado, irmãos, ficou assustado e disse: não é possível que um homem tenha tanto poder. Fala comigo. O poder estava na palavra. E quem era a palavra? O próprio Jesus. Quando nós falamos desta questão da angústia, quando falamos da culpa, quando falamos do medo, quando falamos da ira, tudo nós temos que cuidar: emoção, consciência, vontade, mente, memória. Temos que ter tudo isso. Talvez você deva estar perguntando: pastor, não entendi nada do que você falou. Eu só descrevi uma situação da sua vida do dia a dia. Eu descrevi como o seu coração trabalha. Talvez você diga assim: eu achava que eu só tinha mente e coração, eu não tinha isso, vontade. Você tem vontade, você tem consciência, você tem memória. E muitas coisas que nós estamos falando aqui está dentro da Bíblia, mas nós não queremos, porque queremos hoje as coisas muito rápidas, muito mais ligeiras, mais resolvidas. E nós queremos, como a nossa mente ela é um tanto muito rápida, e as coisas têm que ser rápido. Não, as pessoas não têm mais tempo, irmãos, para ler manual. As pessoas já querem chegar, pegar, comprar o que tem para ser usado e já só apertar, clicar, funcionar, e com a palavra resolver, e pá, e assim funciona. E não é assim. Com a palavra você tem que ouvi-la, entendê-la e depois guardá-la. Quem entendeu, diga amém. Talvez nessa noite você esteja vivendo uma guerra interior. Talvez o teu casamento, talvez o teu namoro, talvez o teu lugar onde você trabalha. Você viu que eu falei de campos fora da mente. Agora eu vou falar de dentro da mente. Talvez você não se aceite. Talvez você não aceita nem o nariz que você tem. Talvez você não aceita nem a cor da pele que você tem. Talvez você não aceita o tamanho que você tem. Talvez você não aceita nem o jeito que você tem. Sabe por quê? Porque você não se conhece. O culpado é você mesmo. Quem sabe nesse dia chegou o momento em que você precisa buscar ajuda. Talvez muitas pessoas ficam preocupadas. Mas, meu Deus, se eu for procurar um psiquiatra hoje, vão dizer que eu estou louco. Se eu procurar um psicólogo, vão dizer que eu estou louco. Se eu procurar um psicanalista, vão dizer que eu estou maluco. Não, você está procurando ajuda. Palavras têm futuro. E uma palavra eu te dou: se você quiser, você consegue. Amém? Eu quero convidar você nessa noite para você ficar de pé, para nós orarmos. E você que está numa guerra espiritual, numa guerra interior, eu gostaria de orar com você agora. Põe a mão no seu coração. Onde você está agora? Põe a mão no seu coração. Pai querido, nesta noite que estamos aqui orando para a glória do Teu nome, nós queremos orar por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta pessoa que está com uma guerra interior, está com uma guerra na mente. Eu peço agora, Espírito Santo de Deus, segundo a Tua palavra, que a Bíblia nos fala que aquele que pede, recebe. Eu peço em prol desses que estão agora, Senhor, sem saber quem é, sem saber para onde ir. Muitos que agora podem estar pensando em até tirar sua própria vida. Eu agora, no nome de Jesus, repreendo esse espírito e digo: saia dele agora, e o espírito de morte abandone e venha o espírito de vida. Este homem, esta mulher que pensa em abandonar seu casamento, que pensa em abandonar o seu relacionamento, eu digo agora que venha o conscientizar, que venha, Senhor, a Tua palavra, que venha o momento do raciocínio, e que a mente leve ao momento das memórias e as coisas boas apareçam. Eu glorifico agora o Teu nome e peço para que esta guerra em que este homem e esta mulher se encontram agora seja amenizada no nome de Jesus, e que todo esse trabalho, que toda, Senhor, esta guerra interior que está na mente desta pessoa possa se acalmar agora. E eu digo agora: acalme agora em nome de Jesus.
capacitou. Ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.